Olá, pessoas! Voltamos para mais uma aula de domótica, mesmo. Bem, hoje vamos aí dar um pouco mais de foco naqueles sensores que a gente havia estudado na aula passada, né? Bem, mas não exatamente em algum sensor específico, apesar de eu dar como exemplo alguns aqui que vão ser relativamente úteis. Mas a ideia aqui que a gente vai ter hoje é a gente conseguir entender a resposta desses sensores. A resposta vocês vão ver aí que vai estar associada, a minha fala principalmente, vai estar associada aí a como que esse nosso sensor está medindo ou quais são os parâmetros necessários, quais são os parâmetros importantes da gente perceber nesse sensor enquanto ele está aí ativo. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos evoluir aí nesse nosso conhecimento desses sensores. Bem, como vocês viram já na última aula, a gente tem aí milhares de sensores e cada um sensor vai ter uma característica diferente, cada sensor vai ter uma aplicação diferente. Então, apesar de eu mostrar para vocês alguns desses sensores, o funcionamento desses sensores, percebam que é extremamente difícil porque a gente tem uma quantidade muito vasta de sensor, então eu poderia ficar aí um curso inteiro falando sobre sensores. Além disso, o mesmo sensor ele pode ser aplicado aí em diversas outras aplicações e no mesmo sistema a gente pode ter aí diversas aplicações também, diversas parametrizações. Ou seja, eu posso pegar aí um sensor de temperatura que ele tem tantas aplicações, ele pode ser utilizado em tanto lugar que ficaria até um pouco difícil eu explicar ele sendo aplicado em cada um desses locais diferentes. Ele poderia medir temperatura, poderia medir dilatação, poderia medir diversas grandezas aí. Mas ficaria um pouco complexo para a gente aí, para mim no caso, passar tudo isso para vocês. Então, como solução, eu vou aí falar sobre alguns dos parâmetros. E aí, vocês sabendo os parâmetros que vocês precisam focar, precisam tomar cuidado, então vocês conseguem ter uma consciência melhor, saber qual que vai ser o sensor que vai melhor atender a vocês. Então, vamos lá. Hoje eu vou começar falando aí sobre alguns parâmetros associados à resposta desse nosso sensor. Bem, esses parâmetros, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o range. Range é, de certa forma, um valor aí que vai ser muito comum de vocês observarem em qualquer sensor. Qualquer um que vocês procurarem, qualquer um que vocês necessitarem, vocês precisam saber qual que é o range dele. E o que é o range? O range ele vai estar aí indicando o menor valor possível que esse nosso sensor consegue medir e também o maior valor. Então ele vai aí dar uma escala sabendo então qual que é o menor e qual que é o maior valor que esse sensor vai medir. Você vai conseguir saber se ele é bom, se ele se aplica aí na situação que você deseja. Bom, além disso, né, esse valor menor ou maior também vai estar aí indicado, vai estar aí associado a, por exemplo, erros de medição. Então, vamos lá, vamos supor que eu queira medir a temperatura de hoje, mas eu só tenho aí um sensor de temperatura que mede de 0 a 5 graus. Olha, hoje aí em Belo Horizonte está com muito mais do que 5 graus, está quente pra caramba. Ou seja, esse meu sensor, ele não seria um valor, um dispositivo bom, porque o range dele aí está muito errado.
Ou seja, se de repente a gente escolhe valores, escolhe ranges que não fazem parte aí daquilo que a gente está querendo medir, então com certeza a gente vai estar aplicando aí erros nesse nosso sistema, e erros é algo que a gente não quer. Bom, ainda comparando aí o range, existe o denominado range dinâmico. O que é isso? Olha, pode ser que um determinado sensor ele não faça a leitura de um único range, ele pode se adaptar ou você pode configurá-lo para melhor atender aí a sua característica, o seu sistema. Então, o range dinâmico ele vai estar associado a esses ajustes que você vai colocar para que um mesmo sensor consiga fazer a medição que você deseja. Então, por exemplo, eu tenho aqui um MPU 6050, que é esse na imagem, e ele, por exemplo, tem a característica de conseguir medir aceleração e giro. E a aceleração e o giro que ele faz a medição é possível configurar os valores que ele vai medir. Ou seja, ele consegue aí aplicar 4 ranges diferentes. Olha, se a gente está ajustando, se a gente está fazendo aí uma variação nesse range, então esse nosso sensor tem a característica de apresentar um range dinâmico. E vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre esse range dinâmico. Olha só, se eu falo para vocês que esse nosso sensor, lendo aí o datasheet dele, ele vai ser capaz aí de fazer a medição de dispositivos que vão ter aí ranges de mais ou menos 2 aceleração, considerando aqui apenas a parte de acelerômetro, ignorando o giroscópio e o sensor de temperatura dele, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, se eu falo que ele pode fazer a leitura de mais 2 ou menos 2 forças G, mais ou menos 4, mais ou menos 8 ou mais ou menos 16G, então a gente está indicando aí variações nesse nosso range. E olha só o que acontece variando aí esse range. Eu sei, então, baseado no range, né, que o maior e o menor valor desse nosso sensor, que ele vai conseguir medir, vai variar. Então, o menor valor vai estar aqui, baseado nessa escala, e o maior valor também vai estar aí, baseado nessa escala, baseado nesse range. Então, olha só o que a gente tem como resultado. Se eu calculo o valor de 1G, 1G está dentro da escala, está dentro do range de mais ou menos 2, está dentro do range de mais ou menos 4, e assim por diante, está dentro de todos os ranges aqui. E olha qual que é o resultado que a gente tem. O 1G em bits, ele vai estar aí variando o valor. Ou seja, tendo escalas diferentes, nós temos também valores diferentes desse nosso range. E aí ele vai estar associado aí a diversas outras características que também serão importantes para a gente. Bom, esse é o range dinâmico. Só que outra característica que também está um pouco associada a essa ideia do range é a ideia de resolução. Olha só, o que significa a resolução? Resolução vai ser aquela menor mudança possível de um sinal da entrada que vai ser conseguida aí, que o nosso sensor vai conseguir perceber. Então, existe a variação, o nosso sensor ele detecta essa variação e ele vai conseguir então indicar para a nossa saída esse valor de variação. Bom, essa característica ela geralmente está aí associada, está aí colocada
nesses nossos datasheets, nesses nossos documentos técnicos dos sensores. Muitas vezes é só você procurar lá que você vai encontrar, mas não necessariamente ele vai estar aí tão à mostra para vocês. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Só que antes de mostrar esse exemplo, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra característica, que vai ser a sensibilidade. Sensibilidade vai estar muito parecido, uma ideia muito próxima da resolução. Então, olha só, a sensibilidade vai ser a menor diferença entre duas medições que o nosso sensor vai conseguir mostrar. Então, a resolução está associada aí ao quanto que esse sensor consegue perceber. Já a sensibilidade, ele está associado aí mais à saída. Então, qual que é, por exemplo, o valor de 1 bit desse nosso sensor, que esse nosso sensor consegue gerar, por exemplo, para o controlador. Então, é outra característica extremamente importante para a gente. Bom, vamos lá, vamos tentar aplicar, vamos tentar ver na prática como é que isso vai funcionar. Então, olha só, se eu pego aquele mesmo sensor nosso, o MPU 6050, aquela parte de aceleração, e aí eu calculo qual que é o valor de 1 bit desse nosso sensor, então eu vou estar aí calculando esse 2G baseado nos 16 bits que ele consegue mostrar, que ele consegue calcular. Ou seja, para 2G a gente tem o valor de variação de 1 bit está associado aí a 61, aproximadamente 61 microforças G. Já para 4 gravidades, 4G, a escala do range, então a variação de 1 bit vai estar aí colocada em 122 e assim por diante. Ou seja, esse valor que a gente está mostrando é a sensibilidade, porque eu estou indicando aí quanto vale a variação de 1 bit. Mas se então a resolução está associada a quanto que esse nosso sensor ele vai ser sensível, quanto que ele consegue sentir de diferença, significa então que a partir dessa tabela a gente já consegue aí identificar pelo menos o maior valor de resolução possível. Por quê? Valores menores podem ser possíveis, pode estar dentro aí dessas escalas nossas aqui que não teria um problema. Outra aplicação que a gente poderia falar da resolução seria o seguinte, olha, a gente vê aí todo dia falando da temperatura ambiente. Um dia está 26, outro dia está 36, outro dia está quase 40 graus. Bom, será que você realmente sente diferença entre 26 e 27 graus? Ou você sente a diferença de 36 e 37 graus? Então, será que vocês possuem uma resolução real aí de indicar essa diferença? Bom, essa é também uma outra possibilidade que faz vocês pensarem aí e qual que é a resolução que vocês possuem, qual que é aquela real diferença que vocês vão conseguir, que o corpo de vocês vai conseguir sentir, por exemplo, na temperatura. Bom, e por fim aqui, uma das últimas características que eu vou mostrar para vocês é a frequência ou o bandwidth, que está associado aí à largura de banda. Bom, o que é isso? Essa ideia, esse parâmetro vai estar aí associado, vai estar relacionado à velocidade com que o nosso sistema, com que o nosso sensor consegue
fazer uma medição e enviar para esse nosso controlador, por exemplo. Então, não adianta vocês quererem fazer aí uma medição a cada 1 segundo, 1 microsegundo, sendo que a medição do nosso sensor ela demanda mais tempo. Então a gente precisa esperar, a gente precisa aguardar que esse nosso sensor termine a medição dele e consiga então, com a confiabilidade necessária, fazer uma outra medição. Esse parâmetro vai estar associado aí a essa nossa frequência. Então, para exemplificar, pense o seguinte, olha, temos aqui um sensor que é basicamente uma câmera que ele precisa ler comprimidos. Então, olha, se a frequência desse sensor ela é muito baixa, significa então que vários comprimidos vão passar por entre ele e essa nossa câmera ela simplesmente está ignorando grande parte aí desses nossos equipamentos, desses nossos comprimidos que estão passando ali. Ou seja, nesses casos de visão especificamente, é muito comum que a gente demande aí uma taxa de medição muito elevada. Ou seja, ele precisa fazer as medições e os envios desses dados de uma forma extremamente rápida. Outra possibilidade que a gente pode pensar também é no caso dos sensores ultrassônicos. Então, como que funciona um sensor ultrassônico? Ele vai ter aí duas, digamos, caixas de som. Na verdade, um é um emissor e o outro vai ser um receptor. E o emissor vai emitir um som que deve bater em algum objeto e após bater esse som ele vai retornar para o nosso receptor. Ou seja, não faz muito sentido a gente querer enviar 2, 3, 4 mensagens aí de som, sendo que a gente precisa aguardar que o som ele saia, vá em direção ao objeto e retorne. Ou seja, a frequência de medição vai estar associada, nesse caso específico, à maior distância que a gente consegue medir, que esse nosso sensor consegue medir. Porque, dada a maior distância, eu consigo saber, eu consigo aguardar tempo suficiente para esse nosso som ir até o objeto, bater nele e retornar. Então, essa vai ser uma limitação desse nosso sensor. Bom, hoje são esses parâmetros que a gente vai estudar, mas na próxima aula vamos ver aí outros parâmetros que também estão muito importantes para no nosso dia a dia, para as nossas medições. Valeu, gente, até mais.